Sim, para receber a mensagem de Deus hoje. É uma palavra que vai impactar o seu coração. Então, de antemão, para a gente não perder tempo, abra a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 49. Lucas, capítulo 11, versículo 49. Aperta o cinto que Deus começou a falar. Está falando hoje, bênção de Deus em nome de Jesus. Essa mensagem Deus me deu há uns 15 dias atrás. Olha aí, você que está nos acompanhando, estamos aqui ao vivo pelo YouTube da IGD Jeribaú, é isso? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Prepara seu coração, porque para Deus não há limite, não há barreira. Nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente e imutável. Então não há barreiras, não há limite. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante que uma espada de dois. Então, meu irmão, não há distância. Deus há de lhe abençoar também em nome de Jesus. Todos encontraram? O que diz aqui o versículo 49? Lucas 11, 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandareis, matarás uns e perseguirás outros. Diga misericórdia. Olha para mim, por gentileza, preste atenção. Assim diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandareis, matarás uns e perseguirás outros. Quem já matou o profeta aqui? Quem já perseguiu apóstolo? Eu já matei profetas, já persegui apóstolos. Eu quero que você entenda a mensagem de hoje. Quando Deus enviava um profeta, um apóstolo, um pregador, Ele não estava enviando um homem. Era a palavra dele que estava indo. Era o poder de Deus em ação. Era um milagre, uma restauração, um resgate, um avivamento. E quando as pessoas não recebiam o profeta, elas não estavam desperdiçando o homem, elas estavam desperdiçando a oportunidade de serem salvas. Imagine agora na sua mente, imagine a cidade de Nínive. Você conhece a história? Uma cidade violenta, onde a entrada da cidade era o cemitério. E Deus enviou um profeta para lá. Como é o nome do profeta? Jonas. Você imagine se aquela cidade, aquele povo tivesse matado o profeta Jonas. Eles teriam matado o quê? Um profeta? A salvação deles. Eles teriam desprezado a oportunidade de serem salvos. Eles teriam desprezado a cura, o perdão de Deus. Quantas vezes Deus enviou um pastor, um irmão, uma irmã, para me evangelizar, para me dar uma mensagem, e eu não quis ouvir. Eu estava desprezando, jogando fora, ignorando o socorro de Deus. Quem entendeu agora? Todos nós um dia desprezamos a direção de Deus. Eu creio que você já disse isso. Por que eu não aceitei Jesus antes? Quem já disse isso? Aí você diz assim: eu teria evitado o quê? Muitos transtornos, muita dor de cabeça, muitos problemas. Ou não é verdade? Porque nós desprezamos o que Deus mandou para nós. Então, quando eles matavam o profeta, eles estavam matando as promessas de Deus. E quantas promessas nós
desprezamos, jogamos fora. E às vezes a gente sabe por que a minha vida está assim, por que está desse jeito. Quantas pessoas hoje desprezaram o convite de estar aqui? Que eu vim aqui como um profeta, como um homem de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrando a espada dos gumes, ela vai penetrar o espírito, a alma da pessoa e abençoar. Mas quem não presta atenção, não atenta para a palavra, está desprezando o poder de Deus. Então, meu irmão, quantas promessas eu joguei fora, quantas palavras de Deus eu não acreditei, que Deus enviou para mim, que Deus tentou me alertar para perigos, situações que seriam o meu socorro lá na frente. Muitos dizem que Pedro afundou nas águas, não foi isso, gente? O Pedro recebeu um chamado para andar sobre as águas. Mas por que ele não conseguiu permanecer andando sobre as águas? Por que ele afundou? A Bíblia diz em Marcos capítulo 6, versículo 50 ao 51, diz que quando Jesus pregava o sermão da montanha, fazia os milagres dos pães, a Bíblia diz que o coração dos discípulos estavam endurecido. Significa que eles não estavam aqui prestando atenção, estavam desprezando aquilo que o Senhor Jesus estava o quê? Fazendo. Então, quando você despreza a direção de Deus, a palavra, o ensinamento, um culto, um propósito, uma campanha, você está desprezando a oportunidade de aumentar a sua fé, aumentar o fruto na sua conta, como Paulo disse. Paulo disse: não que eu procure dádiva, mas é o meio que eu encontrei para aumentar o fruto na sua conta. Então ele desprezou ali, por isso que ele afundou. A palavra que hoje eu não dou atenção, que eu não quero aprender, não quero ouvir, não quero acreditar, ela vai me fazer falta no dia de amanhã, no dia da tempestade. Tem uma frase que diz o seguinte: que grandes marinheiros se formam em grandes tempestades. Não é verdade. Grandes tempestades não formam grandes marinheiros. Os bons marinheiros, eles são feitos em águas calmas, tranquilas. Eles se preparam, porque as grandes tempestades, elas não preparam, elas revelam quem são os bons. Quando se vê as grandes tempestades, as grandes lutas, não dá tempo você se preparar. Ele vai te mostrar se você está capaz ou não. Quando se surgiu um gigante chamado Golias, não deu tempo para Israel se preparar para a guerra, para a batalha. Eles não estavam preparados a enfrentar inimigo, mas ali mostrou quem estava preparado. Por isso que nós temos que nos prepararmos hoje para o dia de amanhã. Por isso que o salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor, buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas ele diz o propósito: para que eu possa aprender no seu santo templo e contemplar a beleza da sua cidade. Você tem que aprender, mas o mundo não vai te ensinar. Você lembra do nosso antepassado dizer o seguinte, que o mundo é a melhor escola? Não. O mundo não te ensina, o mundo te cobra caro. Se você não estiver preparado, vai te colocar você na sarjeta no chão. Você aprende aqui, ó. Você aprende com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra, para você vencer todos os dias da sua vida. Então, quando Deus enviava um profeta, Deus estava enviando um milagre, uma profecia, uma bênção. Mas quantos de nós já desperdiçamos uma promessa de Deus? Quantos? Vamos entender um pouco mais? Abra sua Bíblia. 2 Samuel, 1 Samuel, vai lá. 1 Samuel capítulo 22.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Antes de você ler, você dá uma olhadinha para cá, que eu vou fazer uma abertura para você entender, resumir, aí depois eu vou falar o versículo para você ler, tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, todos encontraram? Saul, o rei de Israel, com ódio no coração, perseguindo Davi, o servo de Deus, porque queria matar Davi. E ele não encontrava Davi, porque estava escondido no esconderijo do Altíssimo, guardado. Amém? Não tenha medo das perseguições, não. Sirva a Deus, Deus ele guarda. Só que Saul ele não consegue encontrar, ele reúne os seus servos, e ele usa de chantagem. Ele diz assim: olha, eu dei cargos, presentes, terras, coloquei muito de vocês em posições, por que vocês não me ajudam e me dizem onde está Davi, o filho de Jessé? Como se dissesse assim: eu fui bonzinho com vocês, eu dei presente, dei isso, aquilo, agora me digam onde está Davi. Então veja, ele deu algo para lá na frente o quê? Cobrar. É bom ganhar presente ou não é? É ou não é? Mas quando você recebe um presente, você tem que ter cuidado, para que sua alma não seja vendida, porque amanhã você fica preso, sem jeito de corrigir aquela pessoa. O pastor Rodrigo sabe, choradeira, minha esposa, eu, pastor, nós fazemos a obra de Deus. Às vezes alguém nos dá um presente, amém, é de Deus. Só que nós temos ciência e consciência, para que dali não venha nos comprarmos. E surgiu um homem entre os servos de Saul, disse assim: rei, eu sei onde está Davi. Aí Saul disse: aonde Doeg? Doeg é o nome dele. Ele está na escola de profeta. Ele está com o profeta Aimeleque. O profeta Aimeleque recebeu Davi. O profeta Aimeleque orou por ele a Deus. O profeta Aimeleque alimentou com pão e com água. Tem mais, rei. O profeta ainda deu a espada de Golias para Davi. Mas é isso que o profeta faz. O homem de Deus, a mulher de Deus não rejeita ninguém. Jesus não rejeita ninguém. Aquele que é de Deus, irmão, te alimenta. Mas te alimenta com a palavra que você precisa. E ainda te dá as armas necessárias para você vencer. As armas espirituais. Aí Saul ficou com ódio, com inveja, com raiva do profeta. Quem denunciou o profeta e sai Davi? Doeg. Por causa de inveja, de fofoca, disse-me disse, de Doeg, 85 profetas foram mortos. Cuidado com fofoca, cuidado com calúnia, com disse-me disse, porque você termina perdendo as suas próprias bênçãos. Quando eu falar profeta aqui, está dizendo profeta, ele está dizendo que uma promessa, uma profecia, uma palavra de Deus. Então, quando eu começo a fofocar, disse-me disse, caluniar, falar dos outros, criticar os outros, inveja, eu estou desperdiçando as bênçãos de Deus na minha vida. E Saul ficou revoltado e mandou chamar o profeta. Versículo 16. Olha o que diz o versículo 16 aí, olha. Vamos ler agora, versículo 16. Você encontrou? Porém o rei disse:
Aimeleque, morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do misericórdia, gente. Por quê? Porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu, e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Gente, veja que agora o Aimeleque, ele é ameaçado de morte, vai ser morto porque ajudou Davi. Aqui não tem não, acho que não. Será que alguém aqui já ficou com raiva do pastor porque ele ajudou alguém? Será que tem? Será se tem aqui alguém que ficou com raiva do pastor, da pastora, porque um dia teve misericórdia com a pessoa totalmente errada, fugida? Por causa disso. Doeg, gente, ele estava na escola de profeta, ele ia ser um profeta. Ele está acabando com a própria vida dele. Amém? Eu vou falar bem simples sem entender. Quando eu começo fofoca, disse, calúnia, eu não quero vir à igreja, eu não quero assistir o culto, eu não presto atenção na palavra, eu não quero receber aquela direção. Irmão, quem está perdendo sou eu. Eu estou jogando fora as oportunidades que Deus está enviando. Amém? O profeta está fazendo a missão dele. Mais uma vez, o Jonas, ele teve dificuldade de ir a Nínive, porque ele sabia que Deus ia abençoar aquele povo. E eles receberam Jonas, por isso que eles foram salvos. E Doeg fez esse mal. Agora veja que nos servos de Saul, ninguém ousou tocar nos servos do Senhor. Seja assim. Não abra sua boca para falar mal de ninguém. Ah, mas falaram de mim. Deixa. Porque quem te caluniou, quem te falou, fez fofoca contra você, a verdade se manifesta. O tempo diz quem estava certo e quem estava errado. Quem está certo permanece firme com Deus. Quem não está, cai e fica sem promessa. Amém? Então isso é importante. Veja agora que, mas infelizmente existe, ainda bem que é a minoria, os Doeg. Olha o que diz o versículo 18 aqui. 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e remete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens. Que vigia o quê? Misericórdia. No dia que Deus prepara um culto especial, envia um pregador, envia uma mensagem para você. Você não acreditou, você não confiou, você não deu ouvido, você desprezou. Não, não é de Deus. Você matou sua própria bênção. Quem entendeu? Deu para entender? Vamos resumir aqui outra passagem. Você lembra 2 Reis capítulo 4 versículo 8? A sunamita, essa assim: eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos para ele um quarto, colocar uma cama, uma mesa, cadeira, um candeeiro. Foi ou não foi? Para ela se estirar. Foi. E o profeta, o homem de Deus, diz assim: ó, o que podemos fazer por essa mulher? Aí o servo diz assim: olha, ela não tem filhos. Filho é uma bênção do Senhor. Amém? E a herança do Senhor enriquece, não acrescenta dor. Aí ele chama ela para mim: mulher, no tempo determinado da vida, tu segurarás em tuas mãos um filho. Ele disse assim: olha, daqui a 9 meses você vai estar com seu filho nos braços. Quem lembra o que foi que ela falou? Quem lembra aí? Oi? Mais alto. Não mintas para a tua serva. Misericórdia. Foi o que ela disse do profeta. Chama ele de quê?
Então, quando eu não acredito no que é ensinado pregado, eu estou dizendo que é mentira. Amém? Está lá em Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, quem acredita no que é pregado e ensinado, para que Deus possa manifestar o poder dele. O poder de Deus, as maravilhas de Deus, só serão manifestas na vida daqueles que creem. Amém, gente? Mas ela chamou o profeta de mentiroso. Não mintas para a tua serva. Mas o menino nasceu. Era para ter nascido, gente? Não. Ela não acreditou. Como é que Deus vai me abençoar, me dar um milagre, fazer algo na minha vida se eu não acredito? Ainda não acreditar, você que é mentira. E eu perguntei a Deus, por que esse menino nasceu? E Deus me respondeu, para se cumprir a palavra do profeta. Porque a minha palavra não voltará vazia. Você entendeu? Assim como a chuva e a neve do céu e para lá não torna, mas rega a terra, dá pão e semente, faz para comer e produzir, assim é a minha palavra que não voltará vazia. Está lá Isaías capítulo 55. Então, o menino nasceu para se cumprir a promessa, a palavra do profeta, a mensagem que Deus envia. Amém, gente? Então, toda palavra que o pastor Rodrigues, ou o pastor Tredo, ou qualquer pessoa subir nesse altar a pregar, é de Deus. É para se cumprir na sua vida. Você precisa acreditar. Pastor, ela não acreditou e recebeu o milagre. Mas você lembra o que aconteceu depois? A criança cresceu e ela morreu. Só que na hora da morte, a criança sentiu uma dor tão forte. Disse, ai, que dor. Dor de cabeça. A criança estava com quem? Com o pai. E o pai disse, leva para a mãe. Quando chegou com a mãe, a Bíblia diz que a criança morreu no colo da mãe. Por que não morreu com o pai? Tem que ser com a mãe. A criança morreu para se cumprir a incredulidade da mãe. Diga, nasceu para se cumprir a promessa do profeta. Morreu para se cumprir a incredulidade. Todos vocês que entraram nessa noite estão me ouvindo aqui. Todos vocês serão abençoados hoje. Todos. Todos. A palavra de hoje vai se cumprir sobre a vida de cada um de vocês. Agora cuidado para não matar a sua bênção. Cuidado para você não sair por aquelas portas e esquecer de Deus. Murmurar. Não acreditar. Deus me disse que todos aqueles que entram para assistir um culto nosso são abençoados. Mas infelizmente alguns, pelas rebeldias, incredulidade, elas jogam fora, ela mata a sua bênção. Chega de morte na sua vida. Chega de perder promessa. Chega de desperdiçar tempo. Não haja mais morte, haja agora vida, 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 vida em você. Vida. Que nunca mais você venha perder uma promessa de Deus. Amém? Nunca mais você perca uma promessa. Tem muitas coisas aqui para me falar. Deixa eu ver aqui para você aqui. Abra sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 11. Tem muita coisa para falar. Vou tentar resumir aqui, porque creio que você já entendeu a mensagem de Deus. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e Romanos capítulo 11. Você encontrou aí? Eu conheço um profeta que ninguém matou ele. Ele mesmo se matou. Por ser rebelde e não fazer a vontade de Deus.
o profeta jovem, lá em 1 Reis capítulo 13, a Bíblia manda o profeta de Belém, Judá, para profetizar contra o altar do rei Jeroboão. Ele vai e profetiza. E o profeta dele disse assim, o profeta velho disse assim: vai, volta comigo para comer pão. Ele disse: não, porque assim disse o Senhor: não voltareis, e nem comereis pão, nem bebereis águas. Só que ele não obedeceu a Deus, e ele voltou. A Bíblia diz que um leão o matou. Amém? Então, que nenhuma se desperdice, que nenhuma venha perder, mas toda se cumpra na sua vida. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Qual é a resposta? Então pare para pensar, olha para mim, gentileza. Deus diz assim: profetas e apóstolos lhe mandareis, matarás uns e... Então Deus sabia, certeza, que iríamos matar os profetas e perseguir. Mas o amor de Deus é tão lindo por nós que assim mesmo Ele mandou. Deus sabia que o seu Filho Jesus Cristo seria o quê? Morto e perseguido. Mas assim mesmo Ele mandou. Deus sabia que eu ia desprezar aquela pregação que o pastor pregou para mim. Deus sabia que eu não ia valorizar aquela campanha que o pastor foi usado por Deus para me abençoar. Mas assim mesmo Deus mudou. Porque Deus, Ele vai lutar, perseverar comigo até o fim. Ele não desiste. Ele não despreza, que diz assim, que Deus não rejeita. Amém, gente? Deus não rejeita. Isso assim, de modo nenhum, Deus não rejeita. Continuando aqui, versículo 1. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de... tribo de Benjamim, a tribo de Saul. Aquela lá que matou os 85 profetas. E agora o Paulo está dizendo assim: Deus não desprezou o seu povo. Não é porque eu, você, nós, lá atrás, desprezamos, não honramos, deixamos para trás aquilo que é de Deus, que Deus nos abandonou. Não, Deus continua nos amando. Amém? Só que Ele vai continuar o que? Tentando nos resgatar. Lá atrás você desprezou um culto, uma palavra. Deus disse: mas vou perseverar com ele, vou perseverar com essa pessoa. Eu vou até um dia que ela recebeu o profeta, o dia que ela receber a palavra de Deus, para que se cumpra a minha palavra na vida dela. Versículo 2. O que é que diz o versículo 2 aqui? Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Presta atenção. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, preste atenção. Ele fala assim: ei, vocês não sabem o que a Escritura diz de Elias? Agora presta atenção. O que Elias disse a Deus. Preste atenção. O que Elias disse a Deus é o que eu falo para Deus, é o que eu digo, é o que eu penso, o que eu acho. Amém, gente? E o que foi que ele disse para Deus? Versículo 4. Versículo 3. O 3. Senhor, mataram os teus e derribaram os teus. Quer dizer, não deram outra chance, oportunidade. E só eu fiquei e busco a minha, diga, misericórdia. Presta atenção, ele está dizendo o quê? Mataram os profetas. Senhor, mataram os profetas e só ficou eu, só tem eu de profeta. Às vezes a gente se sente assim, a gente acha que perdemos tudo. Acho que não tem mais promessas para Deus, não tem mais milagre, não tem mais jeito. Está cessando, está acabando o nosso tempo.
A Bíblia fala também de um homem chamado Acabe e Josafá. Acabe é aquele rei de Israel que gosta de briga, de contenda, desavença, de briga mesmo. E ele pega uma briga lá e ele chama Josafá, rei de Judá. Josafá é um homem pacífico, homem de Deus. Aí Acabe diz assim: vamos para a guerra comigo. Cuidado com pessoas que chamam você para a guerra. Fica atento. Os convites. Parece que as pessoas estão te chamando às vezes o quê? Para isso ou para aquilo. Cuidado, não vou entrar em detalhe não, para você entender. Tenha muito cuidado com isso. E Josafá disse: eu vou. Mas não tem nenhum profeta aqui do Senhor não? Olha aí, o homem de Deus, ele valoriza. Porque Josafá sabia que o profeta do homem de Deus o que ia trazer a direção de Deus. Ia ser usado por Deus. E acaba assim: tem o Micaías, mas eu o aborreço. Tem uma tradução assim: eu o odeio. O que é interessante que isso assim tem aqui Elias disse o que para Deus? Deus só sobrou, eu só tenho um. E Acabe disse: tem um, mas eu o aborreço. Aí Josafá disse: não diga isso não, rei. Não fale isso. O que é interessante, que Acabe é o ruim. Não presta, não serve, desobediente, odeia, tem raiva de tudo aquilo que é de Deus, ele despreza. Mas Deus é tão misericordioso, tão bom que não dá para entender, que ele ainda tem um profeta ao lado dele. Irmão, nem Acabe ficou sem profeta, pastor Rodrigo. Tinha um ainda. Uma vez eu conheci um rapaz, trabalhava comigo, carro forte, ele disse: irmãozinho, Jesus não me perdoa não. Você não tem ideia do quanto eu sou ruim, do que eu já fiz de coisa errada. Ele não conhece Jesus. Não importa o que você fez, Deus sempre vai te dar uma chance, uma oportunidade. Só que você tem que ter cuidado para você não desperdiçar a única que você tem. Amém? Chamaram. O profeta veio, Micaías. Quando ele veio, o profeta disse: assim diz o Senhor, não vão para a guerra. Não vão. Vão cada um para as suas casas. O Acabe ficou furioso. Ficou com raiva, furioso, irmão. Mandou prender o profeta, humilhar o profeta, deixar ele lá, irmão. Jogou no calabouço. E ele foi para a guerra. Quem conhece a história sabe que o homem, um arqueiro, na sua simplicidade, lançou a flecha foi, pegou bem na abertura assim da couraça, da armadura de Acabe do rei, e ele morreu. Ele morreu por quê? Porque desprezou a direção de Deus. Muito despreza a direção de Deus. Conheci um rapaz em Juazeiro do Norte, passei 6 anos fazendo obra lá. Esse rapaz, ele estava preso, passou 7 anos preso, foi solto, fazia parte de uma facção, e depois foi à igreja. Abraçamos com carinho, como todos. Deus abençoe a todos. Essa é a missão da igreja: amar a todos, amém, gente? Respeitar a todos. E ele se transformou uma bênção de Deus, de tal maneira que se casou, mudou totalmente. Um dos primeiros chegava na igreja, sentava pertinho do altar, e planos em fazer a obra. A esposa já ajudava na escolinha, ele andava evangelizando, limpava a igreja, se envolveu totalmente. Me esperam, ele apareceu um dia com uma moto na igreja. E uma pessoa me contou: pastor, essa moto ela já passou em mão de pessoas erradas.
Ela é registrada na delegacia como moto de furtos. Com essa moto já houve muitos assaltos. Não tem documentação. Eu cheguei para ele. Eu fui usado por Deus. Disse assim: ó, devolva essa moto, passa adiante. Não é para você. Deus não quer você em cima dessa moto, não. Devolva essa moto. Ele disse: eu vou devolver, pastor. Passou-se. Cadê eu ver esse rapaz? Não consegui ver. Passou o tempo. Depois eu me encontrei com ele. Quer dizer, deixou de chegar cedo na igreja. Já chegava atrasado, em cima da hora, e já começou a sentar lá atrás. Pensa que a gente não tem os sinais que a gente observa. Aí eu consegui falar com ele. Disse: não, pastor, se preocupa não. Eu comprei um motor novo, vou colocar um motor novo, vai ficar tudo ok, pastor. Dá um jeito. Rapaz, não é para você. Eu nunca fiz isso, primeira vez. Não fique com essa moto. Não, pastor, pode deixar. Estava fazendo culto sexta-feira, no altar. À tarde, a minha amada esposa chegou para mim e disse: pastor Rocha, foi. Mataram fulano de tal com 7 tiros. Estava em cima da moto fazendo coisa errada. Desperdiçou a oportunidade. Tu entenda. Quando eu disse assim: mandarei profeta e apóstolo, vocês matam e perseguem, disse assim: eu mandarei uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus, uma promessa para você, um milagre para você. Não mate, não desperdice, não jogue fora. Amém? Abraça, creia, acredita. Salmo 34, 20 diz o quê? O Senhor me guarda todos os meus, nenhum deles sequer se quebra. Guarde essa para você. Você crê nessa palavra que você recebeu, nunca você vai quebrar um osso seu. Ela vai se cumprir, uma profecia, uma palavra que se cumpre. Amém, gente? Até para Acabe tinha um. Só que Isaías disse aqui para Deus: Deus, matar os profetas só tem eu. E quantas vezes a gente diz assim: Senhor, já desperdicei demais. Eu já desperdicei muitas oportunidades de Deus. Quem já desperdiçou aí? Só umas 3? Será? Eu acredito que todos nós já desperdiçamos oportunidade. Amém? E às vezes a gente se sente que o quê? Não tem mais, diminuiu, não tem chance. Lê novamente o 3, o terceiro. O 3. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Em outras palavras, eu quero matar a tua última profecia. Quero matar o que é teu, matar a tua promessa, matar a tua bênção. Diga: não vai, porque eu vou guardá-la e regar com fé, em nome de Jesus. Preste atenção que isso é o homem que diz a Deus. Eu digo: o que importa, é o que Deus falar para mim. E o que é que Deus fala para nós aqui? Versículo 4. O que é que diz o 4 aqui? O 4. Mas que ele diz a resposta divina. Essa é que é linda. Diga: a resposta divina é que eu quero. Alguém diz assim: não tem jeito, não dá certo. Não, você quer saber o que é que diz Deus? Amém? Fui a Juazeiro semana passada, preguei dia 24, Igreja do Triângulo, dia 26 em Có. E viu uma situação, um caso que aconteceu lá em Juazeiro, que a mulher foi no supermercado e ela esqueceu da carteira. E ela lá dentro do supermercado, esse supermercado grande aí, tem, não vou citar o nome não, né? Deixa lá. E ele disse: eita filha, esqueci da carteira. Como é que eu vou pagar, né? O cartão está no carro. E ela saiu da porta. Quando ela saiu da porta, ela apagou. Ela apagou. Ficou sem memória, sem lembrar nada, e começou a andar naquele pátio grande que tem, assim ó, como um robô. Apagou. E a filha viu que ela estava demorando, ligou para a mãe não atendeu. E ela saiu à procura da mãe. Quando ela viu a mãe olhando assim ó, quando ela chegou perto da mãe, a mãe caiu nos braços dela e já caiu se batendo. Gente, morrendo. Chegou uma mulher
Sua mãe fechou os olhos dela. Sua mãe está morrendo. A filha gritou: está repreendido, Satanás, minha mãe não vai morrer. Que quem tem promessa de Deus não morre quando não se cumprir. Ela não aceitou. Disse: não vai. E ela disse que chorava e cantava: quem tem promessa de Deus não morre. Não morre. Está lá a vizinha da Silva dando testemunho, conversando com a gente. Lindo, meu. Com consciência, tranquilo, falando com a gente. Olha o que a resposta divina, versículo 4. Mas que ele diz a resposta divina. O que é que Deus diz aqui para você e para mim? Reservei para mim 7.000. Ei, quantos? Leia a primeira palavra. Reservei. Irmão, quantos profetas foram mortos? Deus reservou 7.000. Você entendeu? Quando Isaías pensa que só tem um, Deus diz: tem quanto? 7.000. Deus tem muito mais para mim e para ti do que nós já dispensamos. Deus tem muito mais para nós tomarmos posse da bênção, irmão. Vai um, vem dois, vem três e assim. Oh, Deus reservou. Quantos mataram? Mataram 85, mataram. Não se preocupa não, Isaías. Eu reservei, tenho reservado. Deus reservou para cada um de vocês. Amém? Deus reservou para cada um de nós bênçãos incontáveis. Quando você achar que tem uma, Deus vai dizer: você não tem ideia quantas tem. As bênçãos de Deus, elas são incontáveis. Deus vai dizer assim: eu reservei para mim 7.000 que não se prostraram. Deus estava dizendo para o profeta Elias. Falei Isaías, Elias. Não mataram todos não. Até tentaram. Mas tem muito mais. Então quantas chances, oportunidades, muitas das vezes nós desperdiçamos e perdemos. A gente acha que não tem. Tem mais de Deus. Tem mais de Deus para mim e para você. Ouça. Estou aqui como um profeta, diz para você: prepare. Deus reservou algo para você. Não sei o que, mas Deus reservou. Deus é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não faria, eu falaria, ele não confirmaria. Ele reservou, está dizendo que eu reservei para mim 7.000. Muito mais do que mataram. Muito mais. Toda a promessa de Deus é para se cumprir na sua vida. Então pare de matar a promessa. Não desperdice mais. Toda a mensagem de Deus que vier para você, acredite de coração. Creia. Abrace. Segure ela. Não tem como inimigo matar. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e foi imputado como justiça. A palavra imputado como justiça quer dizer, foi lhe dado de direito, é direito dele. Desculpa a linguagem, não vai interpretar mal. É como se Deus ficasse agora obrigado em cumprir, vigilante, e cumprir aquela palavra na vida de Abraão. Tinha que se cumprir. Quando você crê no que Deus tem para você, no que Deus pode fazer por você, você lendo a Bíblia em casa, meditando na Escritura, assistindo o culto, adorando a Deus, viu a mensagem de Deus, uma palavra de Deus, foi clara, transparente, você entendeu, você creu nela, é imputado como justiça, quer dizer, é lhe dado o direito, é seu, lhe pertence. Não tem como você perder. Que você acreditou, não tem como, você não perde. Amém? Não mais. Que Deus tem muito mais para você lhe dar. Diga obrigado, Jesus. Dá salve de palma para ele, bem forte, bem forte.
para o Senhor Jesus. Amém? Segundo Coríntios, abra aí rapidinho a sua Bíblia aí. Segundo livro de Coríntios aí, capítulo 2. Capítulo 1, segundo livro de Coríntios. Segundo livro de Coríntios, capítulo 1. Segundo livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Daqui a esse minutinho estou passando o bastão para o pastor Rodrigues. O pastor Rodrigues foi um profeta. É um profeta, um homem de Deus que Deus enviou a esse lugar. Não despreze nenhuma pregação aqui, não. Porque as mensagens, as pregações é a sua bênção. Amém? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz o que aqui? Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o que? O sim, e por ele o amém. Para quê? Para a glória de Deus por nós. Quer dizer, todas as promessas de Deus é o sim. O que significa isso? Sim, é verdade, pode acreditar. Então todas quantas promessas de Deus, palavra vir para você, sim, é de Deus. Aí você diz o quê? Amém. O que significa amém? Oi? Assim seja, que se cumpra na minha vida. Então todas as promessas de Deus, palavra de Deus que está aqui escrita aqui, que é prega para você, sim, é de Deus, é verdade, é para você viver. E o amém, que ela se cumpra na sua vida em nome de Jesus. Que ela se cumpra. O Senhor fala lá em Mateus, que recebe um profeta, galador do profeta, recebe-se. Então receba. Deus quer entregar algo hoje e reservar na sua vida, principalmente a vida eterna. E Jesus disse: aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Receba Jesus de coração. Não desperdice Jesus. Jesus é o profeta que Deus enviou. Mataram e perseguiram ele. Nós que aceitamos Jesus Cristo, cremos nele, nós estamos recebendo todas as bênçãos e promessas que ele conquistou na cruz do Calvário por nós. E uma delas está lá em Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo vos. Mas o que é isso aqui? Não vos meter debaixo do jugo da servidão. Quer dizer, vocês são livres. Então quando eu recebi Jesus, eu recebi a liberdade. Somos livres. Foi isso que ele fez com você. Amém? Vamos orar agora? Convido você para ficar de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Porque tem promessa de Deus para se cumprir na sua vida. Todas quantas promessas há de Deus, nele é o sim e o amém. Por nós, para nós e nós. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, profeta Jonas, Pai, ele foi recebido, meu Deus, por aquela cidade de Nínive, Senhor. Eles não receberam um homem, receberam a salvação. Todos quantos receberam Jesus Cristo, o Senhor deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Pai, perdoa-me, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Quantas promessas, palavras, conselhos, direções, ensinamento eu desprezei, Pai, sem saber que eu estava desprezando as bênçãos do Senhor na minha vida, a ponto de eu achar que não tinha mais nenhuma. Mas hoje o Senhor disse que o Senhor reservou, Senhor, muito mais, Senhor.
muito mais há de se cumprir em nossa vida. Promessa de Deus, quem tem promessa de Deus, louve o Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Começa a dar glória a Ele. Dá glória a Ele, Ele abate o teu inimigo. Dá glória a Ele, Ele abre as portas. Crê nas promessas do Deus poderoso, o Deus onisciente. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. E ninguém é como o nosso Deus. Prepara grandes coisas por vir de Deus. Deus reservou. Tem reserva de Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Na sua vida, na minha vida, na nossa casa. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Deus reservou para você. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Levanta essa bandeira, cadê essa bandeira? Venha louvando a Deus, você vai colocar aqui. Sai do seu lugar, venha louvando a Deus. Louvando o Senhor. Porque grandes coisas vão acontecer no nosso Brasil. Grandes coisas vão acontecer na nossa nação.